Abrindo os olhos depois de muito tempo, uma garota que chama a si mesmo de diabo pergunta para o jovem à sua frente qual é o seu desejo e que tomará algo em troca independente de qual for. Mas o garoto nada responde, o que a faz pensar que ele estava morrendo de medo. No entanto, o garoto estava apenas enfeitiçado por sua beleza e em seguida a pede em casamento. Voltando para alguns anos atrás, Theo, o garoto de antes, vivia com um casal de velhinhos após ser abandonado por seus pais. Eles cuidavam dele como se fosse mesmo o seu neto. Entretanto, o casal de velhinhos não viveram para ver Theo se tornar um adulto. Para se viver nesse mundo, é necessário força. Theo, agora com 14 anos, precisava de dinheiro, então se uniu à guilda de mercenários, a qual caçava monstros. Mas como ele não podia usar espadas, magia, ou mesmo caçar monstros mais fracos, ele trabalhava como transportador do grupo. E por ser fraco, as pessoas sempre o insultavam, assim como a seus avós. E em busca de ficar mais forte, ele foi atrás de livros para tentar aprender magia. Até que, de dentro de um dos livros, cai uma página. Nela informava como fazer um ritual de invocação do diabo. Mas Theo sequer sabia o que era um diabo. Assim, começou a ler mais sobre. Porém, em todos os livros informava que o diabo era maligno. Até que ele ler algo informando que ele poderia pedir um desejo para o diabo. Isso deixa empolgado, pois queria pedir para ficar forte. E assim ele faz o passo a passo para o ritual e consegue o realizar com sucesso. A observando, ele só consegue pensar o quanto ela é angelical. E fazendo seu pedido, ele rapidamente a pede para se casar com ele. Confusa, ela se pergunta se aquele garoto é idiota. Ela é o diabo. Os humanos apenas buscam a evitar ao máximo. Mas não aguentando mais o silêncio dela, diz que se apaixonou à primeira vista, só que ela apenas diz para ele parar de mentir. Entretanto, o mesmo diz que nunca mente, pois prometeu para seu vovô. Por ele se afirmar dessa forma, ela diz que precisa então checar dentro do seu coração. E ele realmente não estava mentindo. Ele se apaixonou por cada detalhe nela. Olhando tudo isso, ela apenas se pergunta o que tem de errado com esse garoto. E então diz que é a primeira vez que ela é tão adorada por alguém, que todo humano apenas tentava fugir dela após a mesma realizar o seu desejo, mas que esse garoto é diferente. Ele quer se casar com ela, mesmo sendo o diabo. Isso tudo a deixa completamente confusa, notando que esse parecia um desejo impossível, mas olhando tudo isso, ela apenas se pergunta por que justo agora foi aparecer alguém tão adorável, e então fala que não há desejo algum que não possa ser realizado. E olhando para ele novamente, ela diz que o contrato será estabelecido, e que se casará com ele, e assim nasce um novo casal. Agora, na guilda dos mercenários, a recepcionista se pergunta se Theo não vai vir hoje novamente. É então que ela ouve a voz de Theo, mas ao seu lado, agora está uma pessoa que ela não conhece. E então voltamos para antes deles irem até lá. Ambos estão sem falar nada há muitos minutos, e Theo apenas se pergunta se é um sonho que ele tenha se casado com uma mulher tão maravilhosa. E quando iam falar, acabam não conseguindo. Ela se pergunta por que se comove tanto por um homem que não demonstra ter poder algum. E então ele pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Elvi. E olhando que ele a estava encarando, a mesma fica novamente constrangida. E quando ele ia se apresentar, ela logo diz que já sabe seu nome. E não só isso, como também diversas outras informações sobre ele. Ouvindo isso, ele apenas fala que é incrível, e começa a refletir sobre que ele foi criado por um casal de idosos, e que agora ele tem que morar sozinho nessa casa, e que já pegou nos nomes e rostos dos vagabundos que o insultavam, pensando que agora é um insulto a ele, também será um insulto direto a ela, sua esposa. Mas quando se chama de esposa, ela logo fica constrangida novamente. Notando que ela parecia agitada, ele pergunta o que houve, mas ela apenas pergunta se ele não deveria ir a algum lugar a essa hora, o que o faz lembrar que precisa ir para a guilda, e então corre para se arrumar, e então pergunta se ela quer ir com ele. Ela diz que sim, e ele diz que ela vai acabar chamando muita atenção, devido à sua aparência. Nisso, ela rapidamente muda de visual. Ele, mais uma vez, ficou maravilhado com sua esposa, e então já estavam partindo, até que ele nota que ela ainda não o chamou nenhuma vez por seu nome, e ele pede por isso. Ela pensa que em tão curto período de tempo, ela não conseguiria, mas percebendo que ele estava ficando triste, ela o chama pelo seu nome. Terminado o momento fofinho, eles se dirigem à guilda. No caminho, eles vão de mãos dadas, e ela se pergunta como pode a mão dele ser mais macia que a dela, e então chegam na guilda. Entrando, ela logo procura onde fica a recepção, e em seguida, logo acha aquele que ficavam insultando o Theo, e já afirma para si mesma, que se eles tentarem fazer alguma gracinha. Mas antes de completar seu raciocínio, Theo a chama, e eles vão até a recepção. Eles se cumprimentam, e então a recepcionista pergunta quem seria aquela com ele. Ela pensa que o conhece há 2 anos, mas que nunca havia visto essa mulher antes. E então Elvi se apresenta. Diz que se chama Elvi, e é a esposa do Theo. Isso claramente deixa todos surpresos. E ela completa, falando que os seus pais eram conhecidos dos avós do Theo, e que eles os tornaram noivos. Ouvindo isso, Fiore, a recepcionista, fala que ele deveria ter contado isso antes para ela, mas Elvi fala que nem lembrava mais dessa promessa antiga.
Assim, Elvi e Fiora começam a se dar super bem, o que deixa Theo feliz, pois foi Fiore que sempre cuidou dele. É então que, do nada, aquele que o insultava o tempo todo, aparece, e começa a encher o saco como sempre. Chegando mais próximo, um deles então pede para que Theo empreste a sua esposa para eles. Mas Elvi consegue ouvir tudo, até porque, ela é o diabo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente sede de sangue. E pergunta a si mesma, se isso é porque esses insolentes insultaram o seu amado Theo. Mas Theo logo recusa o pedido dos marginais, e afirma que Elvi é sua esposa e ele jamais irá entregá-la a ninguém. Furioso, ele ia bater no Theo, mas repentinamente o seu braço quebrou. Depois de ver a coragem de Theo, Elvi o abraça, e fala que ele ganhou mais uma vez o seu coração. E não resistindo mais às suas tentações, ela estava quase beijando Theo. No entanto, ela é interrompida pelos gritos daquele o qual havia quebrado o braço. Ele fala que sabe que foi ela que fez isso, e que ela vai pagar. Mas apenas com o olhar, ela avisa que se ele tentar alguma coisa novamente, vai o matar ali mesmo. Tendo entendido o recado, ele sai correndo, e seus companheiros o seguem. Com isso terminado, Theo agradece sua esposa, a qual estava irritada, pois foi interrompida quando estava quase o beijando. Porém, logo se tranquiliza, pois agora eles são um casal, e vão ter diversas chances para fazer isso. De longe, Fiore nos revela que sentiu algo estranho quando viu aquele quase beijo. Terminados os problemas, Theo busca por uma missão, e pede a mais fácil. Mas Fiore diz que não vai ter algo assim hoje. Em torno de Elvi, várias mulheres perguntam sobre quando se conheceram, quais seus melhores momentos, etc. E então Theo pergunta se existem outras missões. Fiore diz que até tem, mas que ele não conseguiria sozinho. Ouvindo isso, Elvi se aproxima, e fala que não permitirá que ele faça uma missão sozinho, mas ele diz que não quer expor ela ao perigo. Isso deixa ela feliz, mas logo avisa que é um ser supremo, e pergunta se há algum problema para ela ir junto, mas Fiore diz que não tem. Porém, a recompensa seria dividida entre eles. Elvi diz que isso não é um problema, pois eles são um casal. E então Fiore pergunta qual missão ela vai escolher, e Elvi diz que quer a que pode ser feita em um dia, e que seja a mais difícil. Fiore diz que isso é loucura com apenas eles dois, mas Elvi pergunta qual é a missão. Ela fala então que é subjugar uma quimera que habita uma caverna na floresta. Theo fala que não deveriam ir, pois esse é um monstro de alto nível. Mas ouvindo isso ela apenas pergunta se esse é mesmo o monstro mais difícil. Assim ela fala que vão fazer essa missão mesmo. Ela pega a mão de Theo, e ele pergunta se eles vão mesmo, mas para sua pergunta, ela apenas fala que está tudo bem, até porque, ela é um ser supremo. É-nos contado então, uma história do passado. Antes o mundo era habitado por monstros, e havia poucos humanos. Com o passar do tempo os humanos ganharam algo chamado intelecto, e esse mesmo intelecto foi o responsável por invocar o diabo. O humano que pediu isso, desejou que ela matasse todos os monstros poderosos, para que esse mundo se tornasse um lugar tranquilo de se viver. Alguns dias se passaram e, praticamente, todos os monstros foram erradicados. Todos foram exterminados, por um demônio particular, e encarando a quimera, estava responsável por aquele ato. Theo, percebendo que a criatura ainda estava dormindo, chama Elvi para irem embora enquanto podem. Mas Elvi não dá ouvidos, e lança sua intenção assassina na criatura, a qual acorda desesperada, e faz tremer a caverna que estavam. Theo quase cai por isso, mas Elvi o segura, e pensa que agora poderia fazer aquilo que foi interrompida na guilda. No entanto, logo desiste, pois esse não é o ambiente adequado. Theo, notando que a quimera estava agindo de forma estranha, pergunta o que ela fez. Elvi fala que apenas usou sua intenção de matar e depois prendeu a criatura numa barreira, para que não escapasse. Theo diz que ela deve ser mesmo poderosa, já que uma criatura lendária está querendo fugir dela, e apenas com um balançar de sua mão, ela decapita o monstro. E se não fosse o suficiente, ela ainda tomou cuidado para não derramar uma gota de sangue sequer. Theo fala que aquilo foi inacreditável, mas ela apenas diz que foi fácil demais para ela. E do nada, ela lembra que ainda não comeu nada, mas Theo diz que pode cozinhar, e pergunta se tem algo que ela gostaria em específico. Ela fala que gosta de carne, então ele pergunta o que vai querer de sobremesa. Ela pensa então que quer ele, mas logo se controla, dizendo que não precisa ter pressa. Eles pensam então que deveriam voltar, e assim levam as partes do monstro. Chegando no portão, os guardas viram uma criatura ao longe, mas quando chegaram perto, viram que também havia um homem e uma mulher de mãos dadas, e os confinaram em uma sala separada. Theo estava acostumado a ser tratado de forma injusta, então estava quieto. Mas Elvi não tem paciência para isso, e logo fica com raiva, pois sequer pode dar uns agradinhos no Theo. E então chega um guarda novo, e fala de forma arrogante, que tem algumas perguntas para fazer a eles. Não suportando mais essa situação, Elvi faz todos os guardas se ajoelharem manipulando a gravidade, e fala que eles deveriam agradecer por ela apenas os fazer se ajoelhar após fazemos esperar por horas, e assim os liberta, e pergunta se ele quer falar ajoelhado, ou ir buscar uma cadeira. Rapidamente o homem manda trazerem uma cadeira. Sentado, o homem diz que estava confuso pela informação que havia recebido, e pede desculpas, se apresentando como Lauro, comandante do exército.
e então diz que ouviu rumores sobre Theo estar ajudando os soldados. Ele logo fala que não é bem assim, pois podia acabar em problemas por intromissão. No entanto, o comandante logo diz que não tem intenção de castigá-lo, e que até vai lhe dar alguns guardas de confiança. Considerando que ele vai castigar os guardas em seu lugar, ele fala que a culpa é dele por insistir em pegar aquela missão. Olhando isso, o comandante percebe que o garoto tem alguma fibra, e Elvi apenas o acha adorável. Mas então o comandante fala que essa não será a punição deles, que a punição será outra. E então ele vai direto ao assunto, e fala que a criatura que trouxeram parece mesmo uma quimera. Elvi logo fala que isso é óbvio, e então ele pergunta se foi ela quem o derrotou. Sem hesitar e de forma orgulhosa, responde que foi ela mesma. O comandante logo lembra que a quimera levou um golpe apenas, e que sequer deve ter sido uma batalha. E então lembra daquela pressão de momentos atrás. Ela sequer usou parte de poder naquilo, ele se pergunta. Mas deixando suas dúvidas de lado, ele lhe agradece, e diz que ela será recompensada com uma medalha. Ao ouvir isso, Theo fica feliz por ela, porém, ela recusa a recompensa, e explica que esse tipo de medalha só seria um problema, pois poderiam acabar a chamando para problemas futuros. E então ela lembra que, no passado, também era assim. Um rei te dava uma medalha pelo seu heroísmo, mas, no instante que se recusava a ajudar, você seria perseguido como traidor. E então ela diz que tanto ela quanto o Theo não precisam de nada. O comandante aceita, e diz que vai manter segredo, se é assim que desejam. Apressada, Elvi pergunta se já acabaram ali, pois queria ir logo embora. No momento que saem da sala, Elvi diz que quer uma recompensa do Theo ao invés da medalha, e pede que ele faça a sua comida caseira que havia prometido. Ele concorda, e fala que vai fazer a melhor comida de todas. Já em casa, agora ela experimenta a comida dele, e diz que estava deliciosa. Theo fala que fica feliz em ouvir isso, e pela primeira vez Elvi sorri como nunca antes. Theo se junta a ela na mesa e fala que ela é a mulher mais linda que existe, o que a deixa completamente envergonhada. Theo não tinha palavras para dizer o quanto admirava ela, então apenas falava aquilo que pensava. Elvi, que sabia tudo o que passava em seu coração, era facilmente afetada por seus pensamentos genuínos. Após isso vem um breve silêncio, e em seguida, gargalhadas. Eles lavam a louça, e então vão descansar. Theo fala que acabou cansando, mesmo que não tenha feito nada contra a quimera, e Elvi lhe oferece uma massagem, e pede para ele deitar de barriga para baixo. Ela sobe em suas costas, e pergunta se estava pesada, mas ele fala que está tudo bem. Ela então nos revela que estava usando magia para ficar mais leve, e que adoraria ver o rosto nervoso do Theo com essa situação. Que ela acabou entrando em uma situação difícil, mas pela demora da massagem, ele pergunta se ela não vai mais fazer. Isso faz ela voltar em si, e falar já ia começar. Ela começa, e ele solta uns sons estranhos. Isso faz ela se perguntar se ele quer que ela o ataque, como um lobo que se aproxima de um coelho, e se pergunta por que algo tão indefeso não se preocupa em dormir na sua frente. Se pegando nesse dilema, ela se pergunta se pode ou não atacá-lo, e de alguma forma, Theo consegue se virar, e ficar de frente com ela. Quase não resistindo mais, ela se questiona que tipo de reação ele faria, caso ela o beijasse ali. Elvi logo tenta se acalmar, porém, ela já estava no seu limite. E quando estava quase caindo completamente, Fiore aparece, e vê Elvi e o Theo. Mas Elvi olha para ela como se nada estivesse acontecendo, e Fiore pergunta o que estava havendo. Elvi fala que estava apenas massageando o Theo, mas Fiore a questiona como ela estava fazendo isso naquela posição, e Elvi, de forma orgulhosa, admite que queria atacar o Theo enquanto ele dormia. Fiore fala que ela não deveria falar isso de forma tão natural, e pergunta por que ela estava fazendo isso enquanto ele está dormindo. Mas como se não estivesse fazendo nada errado, e sim, admirável, ela fala que faz isso, simplesmente porque é o Theo. Notando as reações da Fiore, ela logo pergunta se ela já esteve com um homem antes. Ela responde que sim, e Elvi fala que ela então deveria entender a vontade de atacar o seu amado enquanto dorme. Mas a Fiore fala que não sabe sobre isso. Entretanto, enquanto ela falava, Elvi continuava massageando o Theo, isso, até ela sentir algo pontudo na sua bunda, o que a faz pular rapidamente para o lado de Fiore. E ela logo percebe que Elvi, a qual estava fazendo aquelas safadezas, provavelmente também nunca fez nada disso antes. Um tempo se passa, e então Elvi decide acordar Theo, e avisa que já é de noite. Ele levanta desesperado, e ela fala que ele dormiu o dia todo. Ele estranha isso, pois geralmente estaria pegando missões uma hora dessas. Ela fala então que Fiore esteve ali hoje, assim ele nos revela que suas visitas são até frequentes, sempre após uma noite de trabalho. Mas Elvi fala que ela veio ali porque eles não reportaram a conclusão da missão que haviam pego. Ele fala que só lembrou agora, e que vai pedir desculpas depois. E Elvi fala que a Fiore vem daqui a pouco, e que contava com o Theo para fazer a janta. Ele concorda, e ela pergunta se ele vai precisar de alguma coisa. Nisso, ele pede alguns vegetais, e ela fala que é uma tarefa fácil. Theo então pergunta o que Elvi e Fiore conversaram. Ela fala que só tem o Theo como assunto comum com a Fiore, então só falaram dele, e revela que perguntou sobre o que elas achavam dele. Ela fala que todas gostam do Theo, e ele diz que fica
fica feliz em saber disso. Porém, uma inquietação surge no peito de Elvi, e isso a faz lembrar que Fiore havia dito que a única casa de homem a qual ela entrou foi a de Theo. Ela liga os pontos, e logo percebe que Fiore quer aquilo, mas Elvi logo nos afirma que não vai dar o Theo para ninguém. Notando sua expressão séria, ele pergunta se estava tudo bem, mas ela fala que sim, e então continuam a arrumar as coisas. E então Fiore chega. Theo vai atender a porta, e pede desculpas por não ter ido reportar a sua missão, mas ela diz que está tudo bem, e que rumores dele ter matado a Quimera estão se espalhando. Elvi então surge por trás, e fala que sequer tinha como perder para aquela coisinha. Chamar a Quimera de coisinha confunde Fiore, mas isso porque ela não sabe da força de Elvi, que simplesmente fez o caçador virar a caça. Theo chama ela para entrar e irem jantar logo, mas Elvi fala que precisa sair rapidinho. Ela deixou quieto pela manhã, mas fala que agora é hora de limpar o lixo. Ela então parte em busca de um certo grupo de caçadores, esses os quais estavam rodeando a casa de Theo, pois ficaram sabendo que ele havia arrumado uma esposa de beleza nunca vista antes. Eles planejavam a sequestrar. Um dos malandros pergunta para outro quem é o líder do grupo, e ele responde que é Cal. Esse é o mesmo do começo, o qual teve seu braço quebrado. Ouvindo isso, ele fala que é uma pena ele não ter vindo hoje, e o careca lembra da condição que Cal estava. Ele não veio apenas porque estava machucado, e sim, porque estava traumatizado. E não aguentando esperar mais, alguns deles já querem ir agora mesmo na casa do Theo, pois viram que Fiore havia acabado de entrar lá. E assim que já estavam indo, Elvi aparece, e os manda calar a boca. Eles pensam que ela os ajudou aparecendo assim, mas ele diz que está sem tempo, e os teleporta para outro lugar. Olhando ao redor, eles logo se desesperam, pois Elvi fala que aquele é o covil da Quimera. Mas um deles logo os manda se acalmarem, pois a Quimera foi morta hoje. E então Elvi fala que foi ela que a matou. E como parece que não escutaram, ela repete: foi ela que matou a Quimera. Eles dizem que não acreditam nisso, porém, ela diz que não se importa, e desfere um golpe com a mão, que em segundos, decapita todos, deixando apenas um. E então se aproxima desse, e fala que deixou apenas ele, pois foi quem disse que, quem matar o Theo, fica com a mulher dele. E completa, dizendo que ao ouvir aquelas palavras, ela não pensou que a irritaria tanto, e que para ele, ela vai mostrar um inferno diferente. Já voltando para a casa do Theo, ele a recebe, e fala que já preparou o jantar com a Fiore, e então vão comer. Ela experimenta e fala que está uma delícia, que ele é um verdadeiro mestre na cozinha. Isso faz ele soltar um sorriso genuíno, o que deixa Fiore sem jeito, pensando que ele é extremamente adorável, e que deveria ser ilegal sorrir assim. Mas ao olhar para Elvi, ela vê que ela sequer parece ter visto isso. Mas então ela ouve uma voz em sua cabeça, dizendo que isso não é verdade, e que ele é claramente adorável. Isso faz ela engasgar com a comida. Elvi pergunta o que houve, mas ela fala que não foi nada, e volta a comer. E começa a pensar que era a voz da Elvi em sua cabeça, ou era só imaginação. No entanto, Elvi logo fala novamente em sua cabeça, e diz que aquilo não é imaginação dela. Fiore pergunta se ela pode fazer até isso, e Elvi fala que sim, pois é onipresente. E enquanto para Theo elas estavam comendo em silêncio, elas na verdade estavam conversando por telepatia. Eles então terminam de comer, e Theo pergunta o que Fiore ia fazer agora, pois já está bem tarde. Ela pensa a respeito, e nos revela que normalmente ficaria ali, pois já ficou várias vezes, mas que fica nervosa, e não consegue dormir até ver o Theo. Mas pensa que agora não seria assim, já que ele tem uma outra pessoa com ele. Elvi, como que lendo a sua mente, fala que vai escoltar Fiore até a sua casa. Theo diz que vai junto, mas Elvi pede para que ele fique e limpe as coisas. Ele concorda, e as duas partem. No caminho, Fiore fala que não sabia que Theo tinha uma noiva, e que ficava direto na casa dele antes. Mas Elvi fala que já sabe disso, o que deixa Fiore em choque, e a faz pedir desculpas. Porém, Elvi apenas ri e fala que não tem problema, desde que seja ela. Fiore então diz que não pensou que ela deixaria outra mulher ficar na casa do Theo. Entretanto, Elvi logo fala que não mostra piedade, mas apenas para quem mexe com Theo, e que ela já devia saber disso. E então completa, falando que Fiore é amigável com o Theo, e pede para que continue sendo assim. Fiore concorda, e agradece. Mas Elvi logo avisa que é ela a mulher do Theo, e se ela fizer algum movimento. Elas chegam a um lugar perto da casa da Fiore, e ela fala que ali já está bom. E então Fiore pergunta, que se ela pode ficar na casa do Theo daqui pra frente, então por que não poderia ficar hoje? E Elvi apenas rir, e diz que Fiore ainda não entendeu. Elvi fala que eles se casaram hoje, o que significa, mas Fiore fala que não entendeu o que significa, e Elvi a chama de criança por isso. E então explica, que se eles se casaram hoje, hoje vai ser aquela noite. E mais, que uma noite dessas não deve ser interrompida. Isso enche a cabeça da Fiore de coisas, e a faz pensar que realmente não deveria ter ficado hoje. Tendo isso explicado, Elvi fala que é esse o motivo, e Fiore concorda, dizendo que está tudo bem. E começa a falar que quando se verem amanhã, ela será uma mulher diferente, mas Fiore fala que é para se divertirem. Dizendo que vai vê-la amanhã, Elvi vai embora. Chegando em casa, ela vê que Theo ainda está limpando as coisas. Ela então chega por trás dele, e pega
em seu rosto, mas logo larga, e pede desculpas, percebendo assim que não vai ser fácil tomar a iniciativa. Terminando ali, Theo fala que vai banhar primeiro, e Elvi, agora sozinha, pensa que vai ter que quebrar o gelo na primeira noite, e começa a lembrar do que falou com Fiore, sobre essa ser a primeira noite, e que ambos teriam sua primeira vez juntos. No entanto, logo se questiona se seria o mesmo para o Theo. Assim ela lembra que tem todas as informações do Theo devido ao contrato, e procura em suas lembranças, e se alivia, pois essa também seria a primeira vez do Theo. Mas tem um problema, pois Theo é o tipo de pessoa que sequer deve saber o que é uma primeira vez, e começa a pensar que ela até sabe como funciona, mas que também não tem experiência alguma. Mas então ela decide, e assim que Theo aparece, ela fala que eles vão estudar. Ela manda ele sentar, e ele pergunta sobre o que vão estudar, e ela começa a pensar como pode começar isso. E então, de onde vêm os bebês? Theo fica sem jeito, e ela acha essa reação adorável. E logo pensa, será que ele sabe então? Mas, ele diz que os bebês vêm de cegonhas, que trazem os bebês quando um menino e uma menina se beijam. E quando olha para ele, o mesmo evita olhar para os lábios dela, envergonhado. Mas então ela fala que o bebês não vem de um beijo, e ele pergunta de onde vem então. Ela senta ao lado dele, e tenta arrumar uma forma de dizer isso para ele, já que agora eles são casados, e começa a explicar tudo para ele. Mas olhando as reações dele, Elvi mal está conseguindo se conseguir para não atacá-lo, mas começa a respirar fundo, e se acalma. Ela não precisa se preocupar em se apressar, já que vão morar juntos por muitos anos, e pensa que não pode ter sua primeira vez com alguém que acabou de conhecer, mas que vai acontecer em algum momento. E então ela vai tomar banho, e pede para que ele tente se recuperar. Enquanto se prepara, é explicado que não é necessário um demônio banhar, mas que Elvi gosta de banhos, que não precisa tirar suas roupas, pois pode ficar nua quando quiser. E assim acaba o dia dos recém-casados. Se você acha que o vídeo foi legal, não esqueça de deixar o like, se possível, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!